Um homem dividiu o corpo de uma mulher em 12. Essa imagem, dita assim, é capaz de fechar a garganta e exigir de nós uma pausa. Antes de prosseguir, este vídeo trata de violência sexual e morte. Se você é uma sobrevivente, está vulnerável agora, ou prefere não ouvir detalhes, por favor interrompa aqui. Na descrição do vídeo haverá um aviso de conteúdo. O objetivo deste estudo não é a curiosidade mórbida, mas olhar a Escritura com seriedade pastoral, lamentar, aprender e buscar caminhos para que nada semelhante seja naturalizado ou repetido. O que propomos neste tempo é uma leitura sóbria de Juízes 19 e 21. Não vamos sensacionalizar. Vamos narrar com cuidado, apontar o que o texto registra e, a partir disso, perguntar à nossa comunidade: o que acontece quando normas sociais e instituições falham? Como reagimos ao mal sem replicá-lo? Se você acompanha este canal para estudos bíblicos respeitosos, inscreva-se e ative as notificações. Nosso compromisso é com a fidelidade ao texto e com o cuidado pastoral. Para entender o choque do episódio, é preciso voltar ao cenário histórico-social, a época dos juízes. Não havia rei unificador. Israel vivia como uma confederação de tribos, cada uma com seus costumes, seus líderes locais e um sentido de autonomia. O livro de Juízes abre com uma nota quase trágica de fundo. Naquele tempo, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. Essa frase, repetida e recortada ao longo do livro, não é meramente descritiva. Ela ilumina por que conflitos se tornam dramáticos demais. Quando não existem estruturas centrais confiáveis para julgar, intervir e proteger, laços de honra, hospitalidade e vingança se transformam em regras de sobrevivência. Hospitalidade, naquele mundo, não era só cortesia. Receber alguém em casa implicava uma responsabilidade moral e social profunda. O anfitrião garantia segurança, alimento e abrigo. A proteção do hóspede era um reflexo da honra da casa. Romper essa obrigação não era apenas falta de educação. Era uma violação da ordem comunitária que podia justificar resposta coletiva. Nesta cultura, a honra masculina e o prestígio da família eram valores que moviam decisões. Mas quando a honra se sobrepõe à justiça da vida humana, desastre é quase inevitável. É nesse contexto que se desenrola a narrativa que vamos seguir. O texto introduz um levita, um homem associado à tribo de Efraim, e uma mulher que é sua concubina. O termo bíblico descreve uma convivência conjugal que, culturalmente, a colocava numa posição vulnerável e ambígua. A narrativa cuida conscientemente de nomear a mulher como pessoa. Vamos tratá-la como a mulher ou a vítima, evitando reduzi-la à função. O relato começa com um conflito doméstico. A mulher volta para a casa de seu pai, em Belém de Judá. Depois de certo tempo, o homem vai ao encontro dela para persuadi-la a voltar. Eles partem juntos de volta à região de Efraim, acompanhados de um servo. No decorrer da viagem, eles chegam a Gibeá, cidade pertencente à tribo de Benjamim. Ao anoitecer, procuram abrigo no centro da cidade, um lugar onde viajantes costumavam encontrar pouso. A princípio, não encontram acolhida na praça. O texto registra indiferença e recusa, um sintoma da ruptura da norma de hospitalidade. Um antigo morador da cidade, um homem idoso, convoca-os à sua casa e lhes oferece hospitalidade. É importante notar que o gesto do hospedeiro é justamente aquilo que deveria ser comum naquele mundo: proteção ao viajante. Mas na escuridão, a cidade revela outros rostos. Alguns homens de Gibeá cercam a imóvel e exigem a entrega do homem que hospedou o casal, com clara intenção de violência sexual e humilhação. Em lugar de oferecer o próprio corpo para a humilhação, o anfitrião propõe, de forma desesperada e incompreensível, proteger o visitante oferecendo sua própria filha virgem e a concubina do viajante. O levita, após um episódio de constrangimento que o texto não elabora com pormenores sensoriais, entrega a sua companheira aos agressores.
A mulher é submetida à violência sexual ao longo da noite. Pela manhã, ela não retorna ao convívio. O texto registra que ela morre em consequência do abuso. Não vamos dizer mais. Não vamos reconstruir cenas que ferem a dignidade da vítima, nem oferecer detalhes gráficos. O que o autor bíblico registra é suficiente, e suficiente é o bastante para o nosso horror. A narrativa mostra que o que deveria ser ordinário, a proteção do viajante, a honra do anfitrião, foi distorcido em vergonha e violência. A responsabilidade recai, sem atenuantes, sobre os homens de Gibeá que perpetraram a ação. A condenação moral é inequívoca. A reação do levita é um gesto que, à primeira leitura, choca tanto quanto o próprio crime. Ele toma o corpo da mulher e o coloca sobre a sua mula. Em seguida, corta o corpo em 12 partes. Depois envia essas 12 partes às 12 tribos de Israel. O relato registra o gesto como fato histórico. O desmembramento como ato deve ser tratado com cuidado. Não vamos detalhar a violência física. Ao tratá-lo, usamos termos precisos e reservados. Importa aqui interpretar o gesto dentro dos mapas simbólicos daquele tempo. O homem não cometeu apenas um ato de desespero privado. Ele arquitetou uma comunicação pública. Enviar partes do corpo é uma forma de escancarar à nação a gravidade do crime cometido em Gibeá, convocando as tribos para testemunhar e reagir. É um chamado à atenção, uma denúncia extrema concebida para quebrar a indiferença. Mas o gesto também revela algo mais sombrio. Uma sociedade em que a resposta política ainda se confunde com retórica ritual e com espetacularização do sofrimento. O levita, abandonado ao seu lamento, transforma uma morte pessoal em um argumento que procura mobilizar responsáveis políticos inexistentes. As tribos. Pergunta-se: era esse o único modo que restava para acessar a justiça? A Bíblia não propõe soluções fáceis. Registra ações humanas em sua complexidade moral, sem apagar a culpa. O leitor atento percebe que o ato do levita, apesar de compreensível em sua dor, reproduz uma lógica de instrumentalização do corpo feminino para fins políticos. A vítima, já vulnerabilizada em vida, corre o risco de ser transformada também em objeto de política pós-morte. É um ponto doloroso que o texto nos força a encarar. Na sequência, o envio das 12 partes funciona como detonador. As tribos recebem o material e, naturalmente, reagem. O autor relata que as tribos se reuniram em Mispa. Antes de entrarmos na descrição dessa assembleia e de como a tribo de Benjamim respondeu, convém contextualizar melhor o jogo de honra e retaliação que permeia essas sociedades. Entre as tribos, acusações sérias exigiam uma resposta pública, mas a resposta coletiva podia facilmente escorregar para a vingança. Sem um centro de poder que julgue imparcialmente, assembleias se transformam em turmas de ajuste de contas. O que começa como reclamação por justiça pode rapidamente descambar para a guerra entre povos com laços de sangue e memória. Enquanto o corte e o envio das partes percorriam as estradas antigas rumo às tribos, a comunidade israelita enfrentava, ao mesmo tempo, sua própria fragilidade institucional. Quem julgaria os culpados? Quem protegeria a vítima em vida? A reflexão teológica preliminar que emerge é essa. O texto não procura desculpar. Pelo contrário, expõe a falência moral de uma sociedade onde o mais fraco pode ser sacrificado em nome da honra e onde a resposta ao mal frequentemente gera novos males. Uma narrativa que pretende ensinar acaba por mostrar, em negativo, o que não deve ser repetido. Repare também que a cena nos confronta com duas dimensões do pecado social. Primeiro, o crime direto. A violência sexual cometida pelos homens de Gibeá, um ataque à dignidade humana e uma transgressão que exige responsabilização. Segundo, a resposta comunitária. O desmembramento e a divulgação como ferramenta de mobilização. Ambos são moralmente problemáticos, embora de natureza diferente. O primeiro é um ato de agressão. O segundo,
uma tentativa de provocar uma ação coletiva, mas que também utiliza a vítima como instrumento de um discurso político. O texto bíblico registra ambas as coisas com realismo e sem maquiar culpabilidades. É nesse ponto que precisamos deter nossa leitura para um momento de atenção pastoral. Quando a Escritura descreve o mal, ela não está dizendo que aquele mal é da parte de Deus. A narrativa mostra o agir humano, seus erros, suas violências e suas tentativas de remediar que, por vezes, se tornam novos males. A tradição teológica nos lembra: interpretar que o Senhor entregou, ou que Deus permitiu, como justificativa para a violência humana, é equívoco sério. Quando mencionarmos mais adiante passagens que atribuem resultados à providência divina, faremos esse enquadramento. A ação humana permanece responsável. Qualquer leitura que naturalize ou legitime o crime está em desacordo com a ética bíblica que protege os indefesos. Voltando à sequência cronológica, o levita conclui o seu gesto e envia as partes. A notícia corre pelas estradas. Em muitas comunidades primitivas, a circulação de uma notícia assim funciona como provocação. Ao receber aquelas mensagens, as tribos se reúnem em Mispa, um centro de deliberação e súplica. O que se seguiu nessa assembleia e como Benjamim reagiu é matéria para a continuação do nosso estudo, porque é ali que a rugosidade da trama se intensifica. A recusa de entregar os culpados, as tensões entre as tribos e o desenrolar de uma guerra interna que quase extingue uma das tribos de Israel. Essas cenas exigem cuidado hermenêutico e pastoral. Ainda assim, antes de acompanhar as decisões das tribos, importa perguntar: por que o gesto do levita soou tão contundente? Que pressupostos culturais e legais ele tentou acionar? Primeiro, porque nas sociedades tribais as imagens públicas contam. Um sinal chocante pode violar a indiferença e forçar um julgamento. Enviar as 12 partes foi uma forma desesperada de criar uma evidência impossível de ignorar. Segundo, porque o número 12 não é acidental. Ele remete à totalidade das tribos de Israel. O corpo fragmentado queria falar à nação inteira. Era um apelo por resposta nacional, não apenas por vingança local. Terceiro, porque a mobilização era feita num ambiente onde o capital simbólico, a honra, as alianças, a memória das ofensas, determinava se haveria intervenção ou silêncio. O levita apostou de modo trágico na capacidade das tribos de reconhecerem a gravidade do crime. No plano pastoral, essa conjuntura nos alerta para várias coisas de hoje. Primeiro, onde não há instituições que protejam, a violência prolifera. Segundo, quando as respostas comunitárias se baseiam apenas em honra ou retaliação, podem surgir medidas que, embora pretendam restaurar ordem, acabam por perpetuar a instrumentalização dos mesmos grupos vulnerabilizados. Terceiro, a maneira como circulamos notícias de abuso e violência pode revitimizá-las. Usar imagens ou relatos sensacionalistas não é nem pastoral, nem justo. O texto de Juízes 19 é curto em palavras, mas volumoso em implicações. Ele não oferece soluções fáceis. Não diz, façam isto, nem façam aquilo. Relata. E relendo com atenção, o leitor encontra camadas que merecem sermos claros ao tratar. O centro do problema é a violação contra a mulher, uma vítima humana, com nome próprio, com dignidade, e o resto da narrativa é a tentativa de uma sociedade em crise de reagir. O que segue a essa denúncia é, em linhas gerais, uma escalada que envolve todas as tribos de Israel e que expõe a frágil ética pública da época. Ao encerrarmos esta primeira parte do estudo, deixo algumas perguntas que nos acompanharão. Será que a resposta do levita chamou a atenção pública de maneira legítima? Ou a maneira como ele mobilizou a nação reproduziu, em novo registro, a instrumentalização da vítima? Que alternativas poderiam ter existido se houvesse um sistema justo e imparcial de jurisdição? E, olhando para nós hoje, que instituições e práticas devemos priorizar para que os vulneráveis sejam protegidos,
sem serem transformados em objetos de propaganda ou política. No próximo segmento, vamos acompanhar a assembleia em Mispa. O que as tribos disseram, como a tribo de Benjamim reagiu diante das acusações e por que aquilo que começou como um clamor por justiça rapidamente evoluiu para conflito armado. Observaremos também as etapas da mobilização militar, as negociações que precederam as batalhas e as decisões que levaram à quase aniquilação de uma tribo. Antes de seguir, porém, um lembrete pastoral. Se este conteúdo acionou memórias dolorosas, a descrição do vídeo contém contatos e recursos de apoio. Procurar ajuda profissional é um ato de coragem, não de fraqueza. Enquanto nos preparamos para prosseguir, mantenhamos uma postura de compaixão pela vítima e de crítica à cultura da violência. É possível lamentar e, ao mesmo tempo, exigir respostas que não repitam a violência. Que nossa leitura continue com esse equilíbrio: fidelidade ao texto, zelo pastoral pelos feridos e firme condenação da violência em quaisquer formas. A assembleia em Mispa, que se seguiu ao envio das 12 partes do corpo, não foi apenas uma reunião política. Foi o momento em que a fragilidade moral de Israel ganhou voz pública. As tribos se reuniram, ouviram o relato e perguntaram: quem fará justiça? O pedido era direto: que os responsáveis de Gibeá fossem entregues para que a nação pudesse punir o crime e restaurar a ordem. Essa exigência era legítima diante de um crime tão grave. Havia quebras claras da hospitalidade, profanação da dignidade humana e assassinato. Ainda assim, a resposta da tribo de Benjamim foi a recusa. Uma resistência que se colocou entre a justiça solicitada e a possibilidade de reparação. A recusa gerou polarização imediata. O problema não era apenas punir culpados. Era a dinâmica coletiva que tomou corpo. Sem uma instância neutra capaz de julgar com autoridade reconhecida por todos, o conflito escalou para uma lógica de honor e retaliação. Cada tribo sentiu-se chamada a defender a integridade moral do conjunto. Benjamim sentiu-se defendida pela sua própria honra e pelos laços de sangue que unem uma tribo. O cenário se tornou explosivo. Em vez de encontrar um caminho de responsabilização institucionalizado, Israel caminhou para uma guerra entre irmãos. O primeiro confronto armado demonstrou o quanto a sociedade estava desfalcada de mecanismos racionais de resolução de conflito. As forças reunidas contra Benjamim avançaram, esperaram derrotar a resistência, mas sofreram uma retaliação mais forte do que imaginavam. Israel sofreu perdas pesadas nos embates iniciais. Homens e famílias choraram a morte de entes queridos, e o sentimento de urgência aumentou. Não se tratava mais apenas de saber quem havia cometido o crime. Tratava-se de como uma comunidade responde quando a busca por justiça se transforma em carnificina recíproca. Diante das derrotas, a comunidade voltou-se para a dimensão religiosa na tentativa de orientação. Houve jejum, oração e consulta ao Senhor, atos de reconhecimento de dependência e de pedido de direção. É importante frisar o enquadramento teológico aqui. Buscar a Deus nesses momentos não remove a responsabilidade humana. Ao contrário, é um gesto de humildade, de reconhecer que decisões coletivas exigem sabedoria que vai além da impulsividade da vingança. A Escritura registra a consulta, mas não a apresenta como mágica que justifica atos desproporcionais. O processo de pedir direção envolveu confissão tácita da incapacidade humana de resolver o problema, sem ferir ainda mais a própria comunidade. A resposta que veio permitiu uma nova ação. Israel retornou ao campo de batalha com estratégia renovada. No terceiro dia, houve manobra tática, não como milagre instantâneo que apaga o sofrimento, mas como planejamento militar que permitiu que as forças israelitas obtivessem vantagem. A narrativa descreve emboscadas e movimentos que confundiram os defensores de Gibeá, permitindo finalmente a entrada e a derrota do inimigo. A cidade foi retomada, e a violência empreendida contra Gibeá terminou em largas mortes
e fuga dos sobreviventes. Muitos benjamitas foram mortos. Outros fugiram para regiões remotas e lugares de refúgio. A tragédia foi inédita. A quase extinção de uma tribo inteira deixou marcas na memória coletiva de Israel. A consequência imediata foi o pavor diante do fato de que uma das 12 tribos poderia desaparecer. A solidão de uma geração inteira, o risco de perda de identidade e a quebra do equilíbrio tribal forçaram as demais tribos a tomar decisões para preservar a continuidade de Benjamim. Decisões que, por sua própria natureza, voltariam a instrumentalizar mulheres. A primeira medida foi atacar Jabes-Gileade, uma cidade que havia se negado inicialmente a apoiar a causa contra Benjamim. A ação de Israel contra Jabes resultou em morte e tomada de prisioneiras. Algumas mulheres foram poupadas para servir como futuras esposas dos sobreviventes benjamitas. Esse ataque, embora pensado como meio de reparar o mal de outro modo, preservando a tribo, repetiu padrões éticos problemáticos. A correção da violência foi buscada por meio de outra violência, e as mulheres, novamente, foram reduzidas a objetos de utilidade social. Quando ainda faltavam esposas suficientes para os poucos homens que restaram em Benjamim, as tribos arquitetaram outra solução. Organizaram um plano para que os sobreviventes obtivessem mulheres durante festas públicas de celebração pela redescoberta da tribo. O plano envolvia artifícios que terminavam em sequestro. Homens de Benjamim foram instruídos a ir às festas, e a pretexto de alegria, raptar mulheres para si. A justificativa era simples e pragmática. Havia um juramento anterior que impedia as tribos de darem suas próprias filhas em casamento aos benjamitas. E assim, para salvar o número e a continuidade, as forças israelitas optaram por saídas que violavam a autonomia e a agência das mulheres. O que os textos mostram aqui é a persistência de um padrão. Respostas coletivas movidas por medo e obrigação social tendem a reproduzir as mesmas injustiças que pretendem corrigir. A tentativa de preservar uma tribo, algo visto como necessário para a sobrevivência social, acabou por instrumentalizar pessoas que já haviam sido vítimas de uma violência anterior. Do ponto de vista ético e pastoral, não há como deixar de condenar tal instrumentalização. Ainda que a ansiedade de uma comunidade pela continuidade seja compreensível em termos culturais, isso não transforma em aceitável o fato de que mulheres foram privadas de consentimento e tratadas como meios para um fim. Ao ler o final do ciclo narrativo, a reunião, a guerra, as medidas de restauração, sentimos um desconforto teológico e moral. O texto bíblico registra ações humanas com todas as suas contradições. Ele não celebra automaticamente as escolhas feitas pelas tribos. A leitura crente e responsável precisa reconhecer essa ambivalência. Há elementos de justiça legítima, buscar culpados, proteger os inocentes, e elementos profundamente falhos, vingança coletiva, instrumentalização. Esse é o grande desafio hermenêutico. Discernir o que no texto nos deve inspirar e o que nos deve advertir. Em termos teológicos, algumas lições se impõem. Em primeiro lugar, a narrativa de Juízes torna-se um espelho onde é possível enxergar o que acontece quando faltam instituições que operem com imparcialidade e efetividade. A época dos Juízes aponta para a necessidade de estruturas públicas de justiça que sejam neutras, competentes e comprometidas com a proteção dos vulneráveis. Em segundo lugar, o texto adverte contra a lógica de honra que legitima violência e exclusão. Quando a honra coletiva substitui a justiça restauradora, os mais fracos são sempre sacrificados. Em terceiro lugar, a história evidencia o perigo da ação coletiva sem limites éticos. A mobilização por justiça pode, sem controles, tornar-se um instrumento de opressão. Do ponto de vista pastoral, o episódio exige medidas claras para hoje. Não se pode, em nome de salvar uma comunidade, silenciar a voz de quem sofreu. Há, portanto, alguns encaminhamentos práticos que a Igreja e comunidades cristãs precisam assumir com seriedade. Primeiro,
a proteção imediata de quem sofre. Protocolos institucionais devem garantir triagem adequada, encaminhamentos a profissionais competentes, saúde mental, assistência jurídica, proteção policial quando necessária, e um ambiente que não revitimize a pessoa. O acolhimento pastoral precisa ser empático, confidencial e orientado por profissionais quando o trauma exige suporte especializado. Segundo, a denúncia e a responsabilização. A Igreja não deve proteger culpados em nome de reputação. A integridade institucional inclui cooperar com autoridades competentes, apoiar investigações e resistir a tentativas de varrer para baixo do tapete crimes cometidos por membros. A justiça não é só vingança, é a defesa pública da dignidade e a reparação dentro do possível. Terceiro, a formação teológica e ética. Líderes e comunidades exigem instrução para compreender a dimensão histórica e cultural de passagens difíceis como Juízes, sem perder discernimento moral. É preciso aprender a interpretar textos à luz da revelação cristã, que proclama a dignidade humana como central e que condena qualquer instrumentalização. Quarto, a construção de práticas restaurativas. Onde possível, promover processos que procurem restaurar, responsabilizar e reconciliar, sem revitimizar nem minimizar a ofensa. A justiça restaurativa orientada por especialistas pode ser um caminho quando as partes concordam e quando a segurança da vítima é preservada. Quinto, advocacy público. A Igreja tem papel de voz profética ao lutar por políticas públicas que protejam mulheres, crianças e outros vulneráveis. Isso inclui apoio a redes de acolhimento, serviços de profissionais especializados e legislação efetiva que puna agressores e previna a repetição dessas tragédias. Além dessas medidas, é necessário falar sobre memória e liturgia. Comunidades de fé podem instituir ritos de lamentação que admitam a dor, que reconheçam o erro coletivo e que se coloquem em processo de conversão. O lamento comunitário não é espetáculo, é rememorar para não repetir. Cultos de confissão, vigílias por sobreviventes e espaços de escuta constituem ações litúrgicas que honram as vítimas sem expô-las. A leitura bíblica também pede que resistamos a leituras simplistas que deslocam a responsabilidade para Deus de forma a eximir os humanos de seus atos. Quando o texto diz que Deus entregou ou permitiu certas coisas, é necessário contextualizar. Há tradições teológicas que enfatizam o permissivo divino frente à liberdade humana. Há outras que ressaltam o mistério do sofrimento num mundo caído. Em qualquer caso, usar esses termos como desculpa para a violência humana é hermeneuticamente insustentável. A Escritura, em muitos lugares, clama por justiça e protege os fracos. Interpretá-la de forma que justifique agressões contrária ao acordo ético da própria Bíblia. Como líderes e como comunidade, também somos chamados a reparar quando possível. Reparação não reverte a morte nem desfaz o trauma, mas é um gesto de responsabilidade coletiva. Reconhecer o dano, indenizar quando for legítimo e transformar práticas que possibilitaram o crime. Isso inclui reavaliar códigos de honra comunitária, normas de hospitalidade mal colocadas e qualquer tradição que legitime a subjugação de pessoas. O objetivo é uma cultura que promova a dignidade integral de cada ser humano. Voltando ao centro do episódio, a mulher que foi violentada e morta e cujo corpo foi dividido como forma de denúncia, permanece como testemunha silenciosa da falha humana. Devemos manter seu rosto humano em nossa leitura. Chamá-la de a mulher ou a vítima é por vezes insuficiente. Embora o texto não nos dê seu nome, o nosso compromisso pastoral é nomear a sua humanidade. Ela era pessoa, filha, com direito à proteção e à vida. Reduzir sua memória a peça de propaganda política é repetir sobre ela a injustiça que sofreu em vida. Assim, qualquer tentativa de extrair lições do evento precisa começar
e terminar com lamentação por sua perda e com compromisso de não instrumentalizá-la novamente. Há também um ensinamento sobre cultura e lei. As normas de hospitalidade, em contextos antigos, tinham um propósito protetivo. Distorcê-las em pretexto para exploração ou violência é perverter seu sentido. Hoje, devemos reinterpretar tradições para que elas não sirvam de cobertura para abuso. Por exemplo, uma comunidade que valoriza a honra masculina acima da proteção da mulher precisa reexaminar quais estruturas preserva e como promove responsabilidade. A Igreja cristã, que prega o respeito recíproco e a dignidade, tem obrigação de desconstruir costumes que servem como muletas para opressões. Outro ponto pastoral é o cuidado com a circulação de relatos. O gesto do levita, partir o corpo e enviar partes, comportava a intenção de romper a indiferença. Nos dias de hoje, a circulação de imagens e relatos de abuso pode cumprir função de denúncia legítima. Mas, circulá-los sem filtros, sem consentimento e sem empatia, pode revitimizar e explorar. Protocolos jornalísticos e pastorais precisam estar alinhados com a dignidade da vítima. Preservar o anonimato, evitar imagens sensacionalistas e encaminhar quem recebe a notícia para apoio e orientação, em vez de transformar o sofrimento alheio em entretenimento. Finalmente, há uma convocação pastoral ao arrependimento coletivo. As ações das tribos, embora nascidas de indignação legítima, culminaram em tragédias adicionais. A Igreja e a comunidade crente devem, portanto, estar dispostas a admitir quando erram, pedir perdão e trabalhar para reparar. Isso exige coragem institucional, assumir culpa, revisar práticas, treinar líderes e priorizar a proteção dos frágeis acima da reputação. Concluindo, o capítulo que se fecha em Juízes 19:21 é um daqueles textos que nos obrigam a pensar a sério sobre ética comunitária. Ele pergunta a cada geração: que faremos com o poder que nos é dado? Usaremos o poder para proteger e dignificar, ou para reafirmar sistemas que sacrificam os indefesos? A experiência de Israel naquela época dos juízes nos alerta que, sem instituições justas e sem ética enraizada no cuidado pelos vulneráveis, a resposta ao mal pode transformar-se em novo mal. O chamado cristão é a contracultura. Construir práticas de justiça que não repitam violência. Antes de orarmos, algumas orientações práticas para quem acompanha este estudo. Se este conteúdo despertou lembranças dolorosas, pare e cuide-se. Buscar ajuda profissional e redes de amparo é um sinal de força. Se você lidera uma comunidade, reveja protocolos de acolhimento, formação de equipes de proteção e alianças com serviços locais. E ao compartilhar este conteúdo, faça-o com sensibilidade. Lembre-se das pessoas que podem ser afetadas. Senhor, reconhecemos diante de Ti o peso deste relato. A dor que nos atravessa e perguntas sem respostas fáceis. Pedimos primeiro que console os que sofreram violência e que está com aqueles cujas memórias foram feridas. Dá-nos, Pai, sensibilidade para não revitimizar, coragem para denunciar e sabedoria para construir estruturas que protejam. Que a nossa busca por justiça não se transforme em instrumento de nova injustiça. Ensina-nos o caminho da responsabilidade coletiva, proteger os frágeis, responsabilizar os culpados e apoiar a reparação sempre que possível. Que a Tua compaixão nos molde e que, guiados pelo amor que sabemos ser o Teu, possamos trabalhar por instituições e práticas que honestamente defendam a vida e a dignidade de cada pessoa. Em nome de Cristo, que é nossa esperança de justiça e misericórdia, oramos. Amém. Se esta mensagem tocou você, compartilhe com cuidado. Se você quiser continuar esta conversa com respeito, deixe um comentário cuidadoso ou uma oração. Encontramos força na comunidade que lamenta e que age. Na descrição estão as referências bíblicas. Juízes 19:21. Obrigado por acompanhar este estudo com seriedade e compaixão.
Que o nosso amado Deus vos abençoe e fiquem em paz.